Fala pessoal, tudo bem? Demorou, mas saiu. Vamos continuar falando das pirâmides dos saberes e hoje nós vamos para o nosso quinto degrau, o nosso quinto tijolinho. Meu nome é Gilson, também conhecido como o professor, e vou compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Pega papel e caneta que isso vai ser muito útil, anote o que for necessário e se tiver alguma dúvida no fim desse vídeo, me chama. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Então quando nós falamos das pirâmides dos saberes, nós começamos pelo ambiente, pelo comportamento, pelas habilidades e pela crença. Tudo isso nos leva ao ponto que nós vamos tratar hoje, que é extremamente importante nesse processo e você precisa entender e conhecer um pouquinho dele para conseguir se aperfeiçoar, tanto pessoal quanto profissionalmente. Segue comigo. E nesse quinto nível nós falamos sobre identidade. E quando eu falo de identidade, por que isso é importante? Porque nós, para obtermos sucesso, precisamos nos identificar com aquilo que nós fazemos. E isso é extremamente importante para os resultados. Mais até do que você imagina. Porque não adianta seguir todos os passos, todos os degraus anteriores, todos os níveis e eu não me identificar com aquilo que eu faço. E identidade, ela pode te levantar a níveis extremos ou pode te derrubar de uma carreira de sucesso com muita rapidez e tranquilidade. Então é possível sim que você precise neste momento para conseguir o sucesso entender qual que é a sua identidade e como ela é importante. Então vamos falar mais um pouquinho sobre identidade. Se você acredita que simples execução é o suficiente para você desenvolver, creio que você está errado. Talento, dedicação, habilidade, crença, comportamento, tudo isso pode ser potencializado ainda mais com o propósito, com a sua identidade, com a sua identificação em fazer aquilo. Por exemplo, aqui do meu lado eu tenho o Angus T. Jones, que ficou muito famoso com seu personagem no seriado Dois Homens e Meio. Entretanto, depois de algum tempo, ele resolveu abandonar a carreira e se dedicar a outra coisa, porque ele não se identificava mais com o que ele fazia. E isso acontece muito. Aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho um exemplo muito claro para os brasileiros, que é o jogador de futebol Adriano, no auge da carreira dele, com ainda muita lenha para queimar, ele decidiu simplesmente se aposentar, porque ele não via mais propósito em jogar futebol e muitas pessoas sentiram na verdade que ele desperdiçou o potencial dele. E isso acontece todo dia. Por quê? Porque muitas vezes nós escolhemos fazer alguma coisa a qual nós em algum momento deixamos de nos identificar e isso vai refletir diretamente nos nossos resultados. Então é sempre importante você manter a sua identidade de acordo com aquilo que você faz para poder ganhar vida, para poder ganhar um dinheiro, porque aquilo é importante para você. E a grande pergunta que geralmente vem à mente é: tudo bem, Gilson, eu estudei minha vida inteira para alguma coisa e se eu não me identificar mais com aquilo que eu faço? E aí nós entramos no próximo ponto. Independente do que você faz ou quer fazer, o mais importante para você afirmar sua identidade é você descobrir o seu propósito. E o que é o propósito? O propósito é aquele motivo que nos leva além, é aquele combustível. Por exemplo, quando eu entrei na área de treinamento, lá em 2008, 2007, mais ou menos, o meu propósito era simplesmente ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro, ganhar mais, muitas vezes não faz sentido depois de certo tempo, porque o dinheiro ele é um meio, ele não é um fim. Então muitas vezes as pessoas não conseguem se automotivar só através do dinheiro. Com o tempo eu fui descobrindo o meu propósito. O que eu quero fazer na área de treinamento e é o que eu gosto de fazer é treinar líderes, é extrair da pessoa o melhor dela, é fazer com que a pessoa enxergue o seu real potencial. Isso é um grande propósito, treinar uma geração para liderar, uma vez que hoje eu enxergo que a geração não tem mais essa vontade. Então esse é o grande propósito. Isso é o que me mantém, fazer bons treinamentos e poder lapidar diamantes que estão em estado bruto ainda.
Para muitas pessoas o propósito pode ser outro, pode ser cuidar da família, pode ser conseguir melhores resultados, pode ser conseguir ter uma boa jornada. Por exemplo, para um atleta talvez o grande propósito seja ganhar algumas medalhas, escrever seu nome no Hall da Fama, mas tem que ter um propósito alinhado ao seu objetivo, à sua tarefa. E se você não vê um propósito naquilo que você faz, talvez seja o momento de você parar, repensar e entender o que está acontecendo. Um exemplo claro que eu tenho disso muitas vezes os alunos me procuram para a gente fazer uma reorientação de carreira. Às vezes ele foi funcionário público por anos, advogado por anos, e aquilo não dá mais satisfação para ele no dia a dia. Então, por exemplo, eu conheço alunos que eram funcionários públicos e largaram tudo para gerenciar uma pousada no litoral e arriscaram tudo e ficaram super felizes com isso. Tenho alunos que seguiram a área do direito porque a família já era advogada e aquela profissão é uma profissão tradicional na família, mas não se sentem realizados e foram para a área da massoterapia e ganharam muito dinheiro, se sentiam realizados, porque tudo que você faz com propósito vai te gerar maiores lucros. Então, se hoje você não enxerga propósito no que você faz, pensa direitinho, realinha, reavalie os caminhos que você pode achar o seu propósito ainda assim dentro daquilo que você faz, mas de repente seja o momento de repensar, criar um propósito diferente e retreinar suas habilidades para que a sua pirâmide esteja alinhada, concisa e segura. Então, qual que é a grande lição de hoje? Você pode ter um bom ambiente, um bom comportamento, boas habilidades, acreditar que é capaz de realizar aquela tarefa, mas você precisa se identificar e ter um propósito naquilo que você faz, senão seu rendimento nunca vai ser 100% daquilo que poderia ser. Minha grande dica pensa e reflita o que você quer, qual que é o seu propósito, o que te automotiva e por que você continua nessa jornada. Se de repente precisar de uma ajuda, o professor está à disposição para a gente poder conversar, bater um papo, fazer um direcionamento, entender quais são os seus pontos fortes, porque a mudança sempre vem no tempo certo. Um grande abraço do professor, fica até o final, segue, compartilha, estamos juntos. Obrigado. Se chegou até aqui, se inscreve no canal. Valeu!